História de sabedoria e fé. O pastor estava lá na mesa do atendimento, esperando, as pessoas chegarem. Ia demorar mais ou menos 1 hora para o início da reunião. Ele estava sozinho e de repente apareceu uma senhora. Ela veio até ele não conhecia ela, e ela disse: "O senhor poderia fazer uma oração para mim?" Aí o pastor falou: "Claro, minha amiga, posso sim. O que está acontecendo?" "Ah, está acontecendo tudo. Eu estou com câncer, eu estou com outras doenças, estou passando necessidade, estou desesperada, já pensei em me matar. E o senhor podia orar?" "O pastor, posso orar." Aí antes do pastor fazer a oração, ela disse: "Mas antes, eu queria, depois da oração, eu posso desabafar com o senhor?" Aí o pastor falou: "Claro que pode." Aí ele fez oração de todo o coração, orou por ela, ela chorou muito naquela oração. Depois que acabou a oração, ele falou assim: "A senhora pode sentar aqui." Aí ela sentou ali, ele sentou do outro lado na mesa e falou: "O que a senhora gostaria de falar?" "Olha, pastor, eu tenho até vergonha de falar. Eu já sou batizada há muitos anos atrás, há mais ou menos 5 anos atrás. Eu procurei uma igreja porque eu tinha muitos problemas na minha casa com meu marido, e uma amiga me aconselhou a procurar uma igreja para buscar Jesus. Chegando lá na igreja, eu comecei a fazer a onzena da libertação. Eu nem sabia o que era aquilo, mas eu comecei a fazer a onzena para Deus, na esperança das coisas mudarem na minha casa, mudarem na minha vida. E graças a Deus, para o meu lado as coisas mudaram. Eu comecei a me sentir melhor, eu estava desempregada. Passado 2 semanas, Deus abriu uma porta para mim, eu consegui um emprego. Mas eu tinha um problema sério com meu marido. Meu marido era muito nervoso, muito mal, me maltratava muito, brigava muito comigo, me humilhava muito. Mas como Deus havia aberto a porta do emprego para mim, agora eu também tinha fé que Deus iria mudar o meu marido, que Deus iria transformar o meu marido. Então eu comecei a orar bastante por ele. Nisso, o meu marido, ele ficou sabendo que eu ia na igreja. E ele então ficou furioso. Aí ele começou a brigar mais comigo, mais. Ele quis me impedir de ir na igreja. Ele falou, quis me proibir, mas eu falei: "Não, você não vai no bar? Então eu posso ir na igreja, você não quer ir comigo na igreja?" Aí ele falava palavrão, xingava a igreja, xingava o pastor, falava que ia chegar na igreja, que ia quebrar tudo, que ia matar todo mundo. Mas eu continuei indo na igreja. Graças a Deus eu melhorei, eu me acalmei. Agora eu estava empregada, mas o meu marido cada dia pior. E isso foi mais ou menos 1 ano indo na igreja e o meu marido não mudou nada. Pelo contrário, meu marido agora estava pior. E o pior, ele começou então a brigar comigo e começou a colocar todas as brigas, ele colocava a igreja no meio. E ele falava: "Nossa vida está desse jeito por culpa da igreja que você vai. Aquela igreja do diabo. Você está indo na nossa igreja porque a gente está brigando. Você está atrasando a nossa vida. Pare de ir naquela igreja. Depois que você foi para aquela igreja, olha como é que a gente está." Quer dizer, ele começou a culpar a igreja, uma coisa que ele sempre foi ruim, sempre foi mal. Agora ele implicava com a igreja. Mas eu tinha paciência, eu não respondia, eu continuava orando. Até que um dia, esse meu marido chegou para mim e falou assim: "Olha, eu queria ter uma conversa muito séria com você." E eu até espantei, porque ele não conversava, ele só gritava, ele só xingava, só falava palavrão. E eu falei: "Pode falar." E ele disse para mim: "Olha, depois que você foi para a igreja, a nossa vida piorou. A nossa vida está um inferno. Aquela igreja está acabando com a nossa vida." Na hora, pastor, eu quis responder para ele, mas ele falou: não, deixa eu acabar de falar. Vamos fazer o seguinte, olha, se você parar de ir na igreja, eu vou mudar. Eu não vou mais brigar com você. Eu garanto, eu te prometo, eu juro que eu não vou mais brigar com você. E a gente vai ser feliz. Eu não concordo que você vá naquela igreja." Aí quando ele falou aquilo,
eu pensei, e agora? O que eu faço? Aí eu pensei e eu falei assim, mas é verdade o que você está falando? Ele falou, claro que é verdade. A igreja é o motivo de eu estar desse jeito. Aí eu falei, tá bom. Então, se você está falando a verdade, eu não vou mais na igreja. Eu não fui mais. No outro dia, era para mim ter ido na igreja, mas eu não fui. E o meu marido, por incrível que pareça, pastor, no outro dia ele era outro homem. Ele chegou em casa e não brigou mais comigo. Aquela semana foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Ele estava um outro homem, transformado. Olha, pastor, até vergonha de dizer, mas sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, tá vendo? A minha vida estava ruim quando eu ia na igreja. Depois que antes de ir para a igreja, depois que eu comecei na igreja, piorou. Olha só, foi bom eu ter parado de ir na igreja. E foi uma maravilha. Só que essa alegria durou um mês. De passado um mês, quando eu cheguei do meu trabalho, pastor, eu vi que a casa estava diferente. Tinha alguma coisa diferente na casa. Aí eu fui olhando para cá, olhando para lá, e eu fui no quarto. Quando eu fui no quarto, as portas do guarda-roupa estavam abertas e não tinha nenhuma peça de roupa do meu marido. Notei que a mala também não estava lá. Fiquei desesperada. Comecei a procurar, comecei a chamar. Perguntei para os vizinhos não sabiam de nada. Eu fiquei desesperado, ele tinha ido embora. Mas como que ele tinha ido embora? Por que ele tinha ido embora? Ele estava tão bom. Ai, pastor, foi tão... A agonia foi tão grande que eu tive, pastor, que eu comecei a procurar ele. Demorou uma semana para eu saber onde ele estava. Depois de uma semana eu consegui achar ele. Ele estava em outra cidade, morando com outra mulher. Quando eu fui lá, eu fui humilhada. Ele me xingou, ele me chamou de louca. Ele falou que se eu continuasse lá na porta, ele ia me matar. E eu fui embora chorando. Depois, investigando a situação, eu descobri que aquela mulher que ele estava naquela casa era amante dele há 10 anos, pastor. 10 anos. 10 anos ele tinha aquela amante. Pastor, me diga, o que foi que aconteceu? Por que eu fui cair na conversa dele? E agora, pastor, isso já faz 5 anos. Eu perdi o emprego depois disso. Fiquei com vergonha, nunca mais voltei na igreja, nunca mais, pastor. Porque eu pequei, eu errei. Eu acreditei no meu marido e não acreditei em Jesus. Fiquei doente, agora eu venho do médico, eu estou com câncer, pastor. O que eu faço? Aí o pastor orientou ela, conversou com ela, falou para ela que ela tinha caído numa armadilha do diabo, mandou ela pegar firme, e ela pegou firme. Ela começou a ir na igreja ali, começou a buscar Jesus, ela passou pelo tratamento e milagrosamente ela foi curada do câncer. Claro que foi Jesus, com as orações. Ela conseguiu emprego, ela reconstruiu a vida dela. Tudo isso aconteceu e ela aprendeu que nunca nós devemos, de maneira nenhuma, trocar Jesus por ninguém e por nada desse mundo. Muita gente tem feito isso. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, lá no versículo 11, está escrito assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. O diabo, ele arma armadilhas para a gente cair, para a gente largar de Jesus, para a gente largar a nossa fé, para a gente largar os nossos irmãos na fé. Dentro da igreja, a gente recebe forças. Dentro da igreja, o Espírito Santo fala com a gente. Tome cuidado para nunca cair numa armadilha do diabo. E aprenda, nunca troque Jesus por nada, por ninguém, por emprego, por família. Primeiro lugar sempre tem que ser o Senhor Jesus na nossa vida. Se você gostou dessa história, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, acione aí o sininho para você sempre ser avisado quando colocarmos orações e mensagens, e dá o seu like ajuda a divulgar a palavra de Deus. Se você está com algum problema, está até angustiado, deixa aí o seu pedido de oração nos comentários. Eu vou estar orando por você, tá bom? Deus abençoe e vamos colocar Jesus sempre em primeiro lugar na nossa vida.